Hoje vamos falar apenas sobre um capítulo, o capítulo 13 de Levítico. Capítulo comprido sobre toda a forma de lepra, sobre como diagnosticar e o que fazer sobre isso. Parece uma coisa um pouco assim desnecessária para nós hoje. Mas a lepra é uma figura do pecado. Todas as coisas materiais são figuras de coisas espirituais. Em que sentido que a lepra é figura do pecado? É que é extremamente contagioso e perigoso. E quem tinha de julgar, analisar, diagnosticar se era lepra ou não, era o sacerdote. Em alguns casos, você vai ver nesse capítulo que podia ser diagnosticado imediatamente, facilmente. Em outros casos, não. Tinha que ficar fechado e esperar um tempo para ver se era ou se não era. Podia dar em pano, podia dar em casa e mais frequentemente dava no corpo humano. Se diagnosticado com lepra, o veredito era seríssimo. A pessoa tinha que ficar fora do arraial para não contaminar outras pessoas. Tinha que cobrir o lábio para não contaminar as pessoas e tinha que gritar: imundo, imundo, não toque em mim, não chegue perto. Era uma coisa terrível. Nós hoje chamaríamos isso de quarentena. O povo de Israel não entendia nada, como séculos e séculos e milênios. A humanidade não sabia sobre vírus, sobre contágio. Você tem uma ideia, na peste negra na Europa, que matou milhões de pessoas, os judeus não morriam quase, morriam muito pouco. E aí surgiu a lenda, o boato, de que os judeus tinham contaminado os poços de água, envenenado os poços de água, por isso que eles não morriam e os outros morriam. Mas não era por causa disso. Era porque eles seguiam essas leis de Deus, de Levítico, sobre impurezas, sobre todas essas coisas. E você vê como é que eles faziam quando o leproso era para ser purificado ou a pessoa que tinha alguma imundícia. Tinha que lavar o corpo em água, lavar a roupa, rapar o pelo, ficar de quarentena, ficar fora, não contato com outras pessoas. Então você vê que lavar vasilhas, uma série de coisas que por séculos, sem a ciência moderna, eles eram protegidos de epidemias e de tudo quanto é tipo de doença. Então isso é uma coisa, é um fato histórico. Hoje em dia, também é muito necessário na igreja e no meio do povo de Deus que se discirna quando existe alguma coisa perigosa se alastrando dentro da igreja. Existem pecados e pecados. Existem pecados pessoais, que a pessoa tem que confessar e buscar a ajuda de Deus para ser liberto, mas existem outros tipos de pecados que são como lepra, que podem alastrar, que podem afetar outras pessoas. Como diz em Hebreus, uma raiz de amargura que pode contaminar muitas pessoas, e isso pode acontecer. E o sacerdote tinha a tarefa de discernir isso e tomar medidas para que isso não se alastrasse, não causasse maiores danos. Quando você vê esses capítulos em Levítico, você percebe que a natureza de Deus é um Deus extremamente limpo, parece que obcecado com limpeza, que não quer nada defeituoso, nada sujo, nada imundo. Eu tenho ouvido testemunhos, eu mesmo tenho visto também, que pessoas quando estão endemoniadas, pessoas que estão em pecado grave e possuídas por demônios mesmo, as casas deles, as roupas deles, o lugar deles é tudo sujo. O diabo e os demônios gostam de sujeira e Deus gosta de limpeza. Quando essas pessoas são libertas dos demônios, são batizados, até o rosto deles brilham e sem ninguém precisar de falar nada, eles vão lá e tiram a sujeira. Então Deus é um Deus que gosta de limpeza e não gosta de sujeira. Os demônios que gostam de sujeira. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a causa da pessoa que esteve com lepra ter que oferecer sacrifício pelo pecado. Será que a pessoa naquela época que tinha lepra era mais pecadora do que as outras? Porque existia no tempo de Jesus essa doutrina de que a pessoa que está doente é porque pecou. A pessoa está sadia, ela não pecou, mas se está doente é porque pecou. Nós podemos ver isso no livro de Jó. Que os amigos de Jó falam assim: se você está doente, com todos esses problemas acontecendo, todas as desventuras da sua vida, deve ter algum pecado. Então essa era uma doutrina muito comum. E parece que pelo fato do leproso ter que oferecer um sacrifício pelo pecado, quando ele estava oferecendo sacrifício depois que já tinha sido limpo,
de que ele estava então reconhecendo que ele era pecador mais do que pessoas que nunca tinham pegado lepra. Então, sobre isso nós vamos falar no próximo vídeo.